Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos mais um domingo. Nosso entrevistado de hoje, em Contextualizando, é o professor Douglas Aparato Tenório, que lançou mais um livro, A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império. Escritor e historiador, Douglas foi também secretário estadual da Educação e da Cultura e atualmente é vice-reitor do SESMAC. Bom dia, professor. Bom dia, primeiramente, Flávio. muito obrigado pela presença. Digo eu, para conversar com você, para debater ideias e levar para os nossos telespectadores. Bom, como é que surgiu a ideia de escrever A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império? Olha, Flávio, isso tem uma história meio rocambolesca. Esse trabalho eu fiz há 51 anos, quase 52 anos, quando eu cursava o mestrado em História na Universidade Federal de Pernambuco. Eu e o Padre Pedro íamos toda semana, a gente passava a semana, eu e ele fomos colegas, e nos foi dado a incumbência de, com todos os colegas de vários estados do Brasil que estudavam naquela época, de fazer um trabalho de metodologia da pesquisa lá no Arquivo Público de Pernambuco, que funcionava ali perto do Diário de Pernambuco, e a gente verificar, conhecer o arquivo, um arquivo preciosíssimo, como o nosso arquivo público, como o nosso Instituto Histórico aqui de Alagoas. E então era dirigido pelo Mauro Mota, o grande poeta Mauro Mota, o professor Armando Sotomayor, nosso orientador, e o Ariano Suassuna também, nosso professor. E então nós passamos a descobrir a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica ali naquele velho casarão onde funcionava o Arquivo Público de Pernambuco. E eu estava, inclusive, com a intenção de fazer sobre navegação a vapor, sobre ferrovias e tal. Mas, de repente, esse trabalho, depois de umas 4 semanas, 5 ou 6 semanas, eu me deparei com uma arca, com um baú, né, como se chama comumente, repleto de jornais, cheio de jornais, em sua grande maioria, exemplares que não tem aqui, que estavam lá, né? Pernambuco, Alagoas fez parte de Pernambuco e ficou ligado a ele durante muitos anos, né? Mesmo se emancipando em 17. E eu passei a ver o Padre Pedro também, né? E a gente decidiu fazer o seguinte: o Padre Pedro ficou com a parte dos primeiros anos da República e eu fiquei com o Ocaso do Império por iniciativa própria, né? O Padre Pedro fez o trabalho dele, o padre é um amigo muito querido, e eu fiz sobre esses jornais do final da fase imperial brasileira. Levamos para o professor Armando Sotomayor e para o professor Ariano, que eram professores nossos, e eles gostaram muito. Nós fizemos o trabalho ainda de forma muito rústica, porque naquela época não tinha celular, nem tinha computador, né? E nem tinha sequer ainda as famosas máquinas, ainda estavam começando aquelas máquinas elétricas que você conheceu, certamente, né? Bom, mas eu nem fiz nessa, fiz nas pés de chão mesmo. E fizemos um trabalho datilografado, entregamos, e esse trabalho meu ficou em casa. Aí a vida correu e esse trabalho foi extraviado, né? Eu sempre com a ideia, inclusive com a orientação de publicar, porque ele tirou uma nota muito boa, nota máxima, né, pelo trabalho. E aí se passaram quase 52 anos, quando de repente, nem mais que de repente, como diz o poeta Vinícius de Moraes, isso chegou nas minhas mãos ao final do ano passado, em novembro, dezembro do ano passado, pelas mãos do Cícero Péricles, um amigo muito querido, com a Simone, esposa dele. E eu fiquei muito radiante. E aí surgiu a publicação de um livro que deveria ter sido publicado, mas não perdeu a atualidade, não envelheceu, não é datado, né? Apesar de ser de jornais antigos, mas é um trabalho que se faz, e eu faria hoje com o maior prazer. Professor, como é que esse acervo chegou às mãos do professor Cícero Péricles? Olha, o Cícero disse que o encontrou lá com o material da Catavento, que eu trabalhei na Catavento com a Léda Almeida e com a Simone, né?
Eu não sei se eu nem lembro mais. É questão, hoje, a memória, ela se perde muito. Não a minha memória está boa, está arretada, Flávio. Tá? O Covid me deixou uma porção de sequela, mas a memória, o danado preservou, eu acho que até melhorou. Outras coisas não, ele me deixou sequelas terríveis. Mas esse trabalho é um trabalho que eu fiquei assim feliz da vida, porque faz parte da minha vida. O primeiro trabalho de pesquisa científica acadêmica que eu fiz. Atual, Cícero Péllic trouxe, né, e disse que encontrou lá na casa dele, ou encontrou, não sei, no sebo, acho que encontrou na casa dele no material da Catavento. Mas você muda muito, né? A memória se perde hoje muito, porque você mora em apartamento e os apartamentos são sempre menores do que casa, né? E você vai de um... A cada mudança sempre se perde passei alguma de um coisa. casamento para outro e passei de casa, mudei várias vezes de casa, apartamento, etc. E o seu material, fotografia, fotos extraordinárias que eu tenho, muitas se perderam. Eu tenho ainda um bom acervo fotográfico. E tanto isso como livros vão se perdendo nessas mudanças, né? Isso o Luiz Carlos Barreto, que foi jornalista, um grande jornalista, foi secretário de Cultura, de Educação lá de Sergipe, ele conversava muito comigo sobre isso. Vai se perdendo a memória, né, nessa urbanização da civilização e dos apartamentos e das mudanças que a gente faz. Então, ele chegou num momento muito bom, aos meus 79 anos de idade, com um vigor muito grande. O trabalho tem um vício, tem um vigor que ele não perdeu com o passar do ano, nem vai perder, pelo enfoque que ele dá. Uma curiosidade agora, por que o livro se reporta especificamente ao período entre 1878 e 1889? Olha, porque me ensinaram lá, os mestres que me ensinaram lá no mestrado, me ensinaram que a gente que não pode abrir o arco muito grande na pesquisa, porque a gente se afoga nele, e é verdade, né? Tanto que eu comecei a trabalhar a questão da navegação a vapor, e aí estava afogado, porque de tantas coisas e de tantos... você não consegue, se você não dá um direcionamento para um determinado tempo, ou estabelecer uma organização diferente, você não consegue, você vai ficar com o trabalho. Veja o caso de Valmir Calheiros, que trabalha sobre a Gazeta, nosso querido Valmir, né? Eu dizia a ele fez um trabalho belíssimo sobre a Gazeta e tal, mas Douglas, foi meu colega de cada ano, eu não consigo, digo, querido, se delimite num tempo, num foco, não estenda o arco, que eu aprendi isso com esses meus mestres lá em Pernambuco, que se você abrir muito o arco, você não vai adiante. Se perde. E ele teve dificuldade. Acho que ele fechou depois de muito tempo, mas teve dificuldade. Então, é essa questão. Eu escolhi um período de transição, né? Na verdade, foi uma coisa que veio pelo destino e foi encontrado pelo destino. Você veja como são as coisas, né? Que é uma coisa... Então, a gente tem que estabelecer. Aí eu estabeleci que esse momento é muito... Tinha uma disciplina também, né, de História do Brasil, com o professor, nem me lembro mais do professor, era um grande professor, uma grande figura. Aquele que era do teatro, né? E eu, então, estava muito entusiasmado com essa fase de transição do regime monárquico para o regime imperial, né? Pedro II e tal, e então eu decidi me estabelecer, atender nessa orientação acadêmica, de delimitar o tempo, porque me tornou mais fácil, porque a gente tinha prazo. Porque o problema do trabalho, qualquer trabalho, eu sempre digo aos meus colegas lá no SESMAC, como dizia aos meus colegas da UFAL, que a gente tem no trabalho que ver o tempo. Você não pode abrir muito e nem querer fazer tudo de uma vez, que não faz. A gente faz com objetivo. E foi por essa razão que eu escolhi o ocaso do Império, o final do Império Brasileiro. E qual a sua avaliação a respeito da postura da imprensa nesse período, né? Nessa época? Ela era mais pró-república ou era mais pró-império? Eu faço essa pergunta, você me responde daqui a pouco, logo depois de um breve intervalo comercial. Até já.
Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o professor Douglas Aprato Tenório, ele que além de professor é também historiador. Professor Douglas, falando ainda a respeito do seu livro A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império. E repita a pergunta, como é que avalia a postura da imprensa nesse período? Era mais a favor da mudança da implantação da República? Para antes de responder essa pergunta muito pertinente, de dizer que se o livro não valesse nada, a capa do Esdras Gomes já valeria o livro, porque é uma capa genial, né? Do nosso querido Esdras. Uma capa genial. Ele nem teve como, ele viu, o Joaldo colocou, eu achei genial a capa, né? É uma coisa preciosa, né? Todo mundo se encanta com a capa do livro. Bom, respondendo a sua pergunta, veja bem, naquele momento nós estávamos passando por uma fase de transição no Brasil, né? A monarquia já tinha 50 anos, né? Desde o começo do século, desde Dom João VI, Pedro I, Pedro II e tal, Pedro II está aí. E o Brasil era o único país sul-americano, latino-americano, onde existia monarquia. Todos os demais eram república. Muito bem. Então, o desgaste era muito grande e havia uma pressão, embora existisse muita gente que simpatizava, porque Dom Pedro foi um grande empreendedor, foi um grande monarca, né? Você vê que os Estados Unidos queriam fazê-lo presidente, que ele se candidatasse a presidente da República lá nos Estados Unidos, quando ele foi lá, né? Que trouxe todas aquelas maravilhas tecnológicas em primeira mão aqui para o Brasil. Mas a monarquia, ela tem esse contraditório que é de não haver escolha do dirigente pelo voto popular, né? E então a monarquia foi se desgastando e o Brasil isolado, né? E muita gente pensava assim, a maçonaria, os militares, o clero, né? Muita gente, os intelectuais, né? Uma pressão muito grande, mesmo com Dom Pedro, tanto que havia muita gente aguardando que o monarca morresse pelos relevantes serviços prestados para colocar. Então você sente isso nos jornais, que o jornal efetivamente, né? Ele não perdeu a validade. O povo hoje se encanta com o jornal digital. Eu vejo o UOL e Terra, todos, mas eu não deixo jamais o meu jornal impresso, né? Os que tenho, eu compro e vejo. É a Tribuna Independente, a Gazeta de final de semana, a Tribuna todo dia, que é admirável, né? Admirável. E todos os outros jornais. E quando eu viajo sempre, eu compro também o Globo. E quando viajo para o exterior também compro, porque eu gosto do papel. O papel tem uma sensualidade, tem uma atração. É muito bom o papel, né? É claro que a imprensa digital ela tem esse avanço de colocar mais cedo, não, no seu olhar, nas suas mãos, as notícias que acontecem, né? Então, o jornal, quando publica hoje, publica do dia anterior. Atrás. Aí o jornal digital já está colocando hoje tudo que aconteceu agora, né, no momento que você está. Então, essa tensão, ela aparece e esse trabalho, ele mostra exatamente como se a gente entrasse num túnel do tempo, exatamente como se pensava naquela época, né? E me espantou muito, foi surpreendente mesmo, você vê o número de jornais. Havia um boom, Flávio, de jornais naquela época. Veja, só nessa arca foi encontrado cerca de 500 exemplares, né? 400 a 500 exemplares lá no Arquivo Público, que deve estar ainda lá no Arquivo Público Pernambuco. O nosso Instituto Histórico tem muito jornal interessante, viu? O Jaime conserva aquilo com zelo admirável e tem muita coisa lá E o arquivo também, alguma coisa. A Gazeta tem tudo organizado. Há uns 2 meses atrás eu consegui sequestrar com Amorim, sequestro no bom sentido, tá? O meu primeiro artigo na Gazeta, que eu escrevi na Gazeta sobre o Dia das Mães. Mas então essa tensão existente e as vertentes de pensamento aparecem nesse trabalho.
muito interessante. Jornal espírita, jornal católico, jornal protestante, jornal ateu, jornal socialista, jornal comunista, jornal anarquista, jornal feminista. Olha, feminismo naquela época, dirigido por mulheres, né? Então, você vê como se você voltasse para o passado, você vê como se pensava naquela época. Ô Douglas, em relação a Alagoas, qual era o jornal mais importante nesse período? Olha, o Gutenberg era um jornal muito importante, o Diário também, eu acho que era porque você tem um jornal que tem aquele bafejo oficial que é muito importante para manter, que não é fácil se manter um jornal hoje, né? Você sabe também, a TV não é fácil se manter, é uma luta diária, como é a luta também lá no SESMAC, você manter sem as benesses governamentais, né? Então, o jornal Gutenberg, o jornal, tem muito. E tem uns títulos interessantes, o Mequetrefe, a variedade. É assim enorme. O boom desses jornais atinge não só a capital, mas também o interior. Maragogi, Pão de Açúcar, meu Deus, quantos jornais. Como é que uma cidade naquela borda da fronteira do São Francisco, lá isolado, não existe estrada, tem tantos jornais, Viçosa, São Luís de Quitunde. Então, são coisas muito preciosas e dá para a gente refletir de como se vivia, de como se pensava naquela época. Bom, nesse período, quais foram, né, os profissionais de imprensa que mais se destacaram em favor da implantação da República, pelo fim da monarquia? Olha, são jornais monárquicos, jornais. Eu realmente não tenho essa informação dos jornalistas. Eu sei que o governador, o Fernandes Lima, que depois seria governador, foi um grande arauto. Ele escrevia muito, era muita gente, né? Mas o Fernandes Lima, que ocupou o governo do estado de Alagoas, foi senador, foi deputado federal, derrubou a oligarquia do Mar, ele era um dos mais destacados no combate à monarquia, né? Ele era advogado e tal, escrevia muito bem. Então, eu reputaria o Fernando Lima como um dos grandes artífices do movimento republicano, né? José Fernandes Lima, do Sítio Bela Vista, né? Que a Revolução 30 apeou os ocupantes de cargo do poder, ele perdeu, mas ele era o caboclo idômito, chamado, né? E existiam os clubes republicanos contra uma ordem vigente. A gente tem que ver que existia o Brado de Portugal, os regimes monárquicos, dos partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, que se revezavam no poder, na monarquia, né? Eram dois grandes partidos, uma vez era o liberal, outra vez era o conservador. Um derrubava o conservador, surgia o liberal e vice-versa. Então você tem essa luta que existe, né? Aqui em Alagoas, dos monarquistas e dos republicanos, até que os republicanos assumiram com um conterrâneo nosso proclamando a República e o outro fortalecendo ela, que havia um movimento forte para votar a monarquia pela Marinha e por os monarquistas. Efetivamente, o que mais contribuiu para a queda da monarquia e para a implantação da República? Olha, a gota d'água que mais contribuiu foi, indubitavelmente, a abolição da escravatura. A abolição, tanto que a princesa Isabel, quando assinou, os conselheiros dela, principalmente o conselheiro Saraiva, e outros disseram, olha, a senhora concedeu a República, mas perdeu o trono, vai perder o trono. E não deu outra. Ela perdeu porque quem estava encastelado na política nessa época, né, como hoje você tem os bolsões, né, você tem os patriarcas, as famílias que se rebelam, eram os fazendeiros, eram os proprietários de terra. E com a abolição da escravatura, eles perderam que o escravo não era apenas um trabalhador, era uma peça da fazenda, da propriedade. E ele tinha um valor muito alto, né? Então, aí a gente vê o que foi isso aqui. Mas foi um somatório de coisas. Já disse que o Brasil era o único país da América Latina que era Monarquia. A maçonaria foi um movimento importantíssimo republicano, em favor da República. A intelectualidade, que trabalhava intensamente, estudantes, mas principalmente intelectuais. A igreja, muitas das igrejas, embora
a igreja também apoiasse a monarquia, uma parte, mas tinha os padres mais rebeldes que eram republicanos, né? A igreja era paga pelo Estado, não era laico o Estado era católico, né? Bom, mas então, o detalhe definitivo foi a questão da abolição. E os militares, né? Os militares que havia na escola de preparação dos oficiais, um grande movimento de oficiais que eram republicanos, exatamente porque eles não aceitavam o Brasil ser essa exceção no continente. Mas repetindo a pergunta, quer dizer, então, que a abolição foi... Foi fundamental. Final. Fundamental. A abolição da escravatura foi fundamental, porque eles ficaram com raiva e ela disse, fiz o meu dever, acho que pratiquei um grande ato, concorde, só que a senhora perdeu o trono com isso aqui, né? Os conselheiros dela, a senhora vai perder o trono. E não deu outra, perdeu o trono, dom. Inclusive, existia um respeito muito grande ao imperador, que as pessoas se acertou, né, nesses segmentos mais expressivos da sociedade brasileira, de que, por tantos serviços prestados ao país pelo imperador Pedro II, que amava esse país como... Tanto que ele morreu, pediu para levar... deveria esperar a morte dele, mas as coisas aconteceram, né? Houve rebelião dos militares e foi feita a proclamação da República, sem, aliás, consultar o povo, né? Na verdade, muita gente disse, foi um golpe de Estado, né? Mas, eu não sei, as coisas acontecem quando existe todo um preparatório, todo um antecedente histórico para elas fazerem, né? Para nos fazerem. Mas a imprensa retrata isso tudo, Flávio, e vou lhe dizer uma coisa, a imprensa foi a maior revolução que aconteceu na história da humanidade, né? Gutenberg foi mais que a Revolução Russa, mais que a Revolução Francesa, que foi a primeira e a mais importante, né, de todas, mais que a Revolução Americana, que deu esse ideário liberal para os países hoje, toda essa ordem liberal nasceu da Revolução Americana, né? A Revolução Francesa já foi mais jacobinista, já foi mais, né, assim, com teor mais de esquerda, né? A Revolução Americana mais com teor de liberal, de direita. Então, a Revolução Russa, que foi socialista, é uma grande revolução também, que contaminou o mundo, né? O mundo inteiro, e ainda hoje ela, né, tem seus defensores, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a imprensa superou todas elas juntas. Nada foi mais revolucionário do que você ler a Bíblia no seu idioma. E hoje, o que você teria a dizer da nossa imprensa atual em relação a essa participação no contexto geral do país? Olha, eu fico, assim, acompanhando como historiador, como intelectual, acadêmico. Nós estamos numa idade nova, né? A idade da tecnologia, da inteligência artificial, que a gente não sabe onde vai chegar, que pode destruir o mundo, tem coisas boas, maravilhosas para a medicina, para a economia, né? Tudo para os negócios, né? Eu, aliás, vou fazer um sobre isso, né? Boa para os negócios, boa para a ciência e boa para a humanidade, porque nós poderemos ter o fim da humanidade com essa inteligência artificial e ela não está ainda exatamente, todas as pessoas que usam a internet não estão ainda, assim, muito felizes com as coisas andando. A inteligência artificial é uma coisa que tem seu lado bom, como tudo na vida, né? A eletricidade, né? Você pode se eletrocutar, cadeira elétrica, mas é o que dá todas essas coisas boas que a gente tem, né? A dinamite, que explode as coisas, mas que é importante para os túneis, para as ferrovias, para a rodovia. Então é assim, né? Mas a imprensa, ela tem esse papel fundamental hoje, mesmo com as redes sociais, que é outra coisa que a gente tem que estudar, porque tem tudo que a rede social diz. Quando a gente fala, olha, viu isso? Digo, querido, vamos aferir para ver se está certo, porque nem sempre o que se coloca na rede digital é verdade. Ok, você pode rever essa entrevista com o professor Douglas Zaprato Tenório no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.